Boa noite! Estamos iniciando mais uma edição do programa Direito em Pauta, edição número 82. E hoje recebendo o Dr. Antônio Gonçalves para tratar de temas importantes, casos ocorridos recentemente. Já estamos recebendo aí os nossos primeiros amigos, Patrícia Morello, Poliana, bem-vindos. Edição número 82, hoje para falar do caso Robinho e do caso Moisés, como alguns dizem. Até quando teremos esses casos? Dr. Antônio Gonçalves já está aí, já vou convidá-lo aí para participar ao vivo conosco, Agostinho Cardoso, que sempre nos acompanha toda semana, e Gabriela Pérgamo. Os temas de hoje são temas difíceis, complexos, que envolvem crimes e situações que se repetem na nossa sociedade. E para tratar tanto do caso Robinho como do caso Moisés, a gente vai falar hoje com o Dr. Antônio Gonçalves, que é advogado, pós-doutor, doutor e mestre pela PUC São Paulo, e ainda tem MBA em Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas, advogado que atua tanto na área criminal como em relações internacionais. E a gente vai bater um papo com ele hoje sobre esses dois casos que refletiram na imprensa internacional, o caso do Robinho e o caso do assassinato do congolês, do imigrante congolês, Moisés. Vamos lá, já vou convidar aí o doutor Antônio Gonçalves para participar conosco. Vou chamá-lo já aqui para entrar na nossa live. Já mandei o convite para o doutor Antônio, que logo estará conosco aqui. Doutor Antônio, que honra recebê-lo. Grande Constantino. Boa noite, bem-vindo ao programa Direito em Pauta. Eu já peço desculpas que eu estou sem gravata, sem paletó. Acabei hoje, mais uma vez, chegando em cima da hora para a live. Peço desculpas, mas vamos lá, vamos em frente. Você que está sempre bem ajeitado aí, eu coloquei até um traje mais de gala hoje. Oi, eu estou aqui, mas tudo bem. Já me desculpei. Muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer tê-lo no nosso programa Direito em Pauta. Hoje tratando de dois casos de violência, dois casos de crimes. O caso Robinho, do jogador Robinho, e o caso do imigrante congolês, do Moisés, o Moisés, como alguns chamam, que foi assassinado no Rio de Janeiro. São dois casos de repercussão internacional que nos trazem certa tristeza e preocupação para onde vai a nossa sociedade. Mas é disso que a gente vai tratar. Dr. Antônio Gonçalves, como eu falei no início, agora falo na presença dele, é advogado, pós-doutor, doutor e mestre pela PUC São Paulo, tem MBA em Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas, é um advogado atuante aí em São Paulo e no Brasil todo. Vamos lá, doutor. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu sempre trago essas perguntas iniciais. A gente tem muito estudante que nos assiste depois, a live fica gravada no IGTV. E aí, por que o direito na sua vida, doutor? Olha, essa é uma boa pergunta, Constantino. Eu tenho direito desde antes da minha adolescência. Eu, quando tinha 12, 13 anos, eu sempre quis ser juiz. E eu tinha a ideia de que eu queria corrigir as injustiças sociais. Então, meu plano, que claro que nunca funcionou, graças a Deus, eu ia ficar 5 anos como promotor para pegar uma experiência, para ver como é que era, para pegar traquejo processual, isso aos 12 anos. Hein? E depois eu ia seguir ser juiz o resto da vida, porque eu achava que essa figura era responsável por corrigir as desigualdades e as injustiças do Brasil. E, veja, passado 50 e tantos mil anos depois, não tem nada melhor do que reparar uma injustiça, do que você ser a assunção dos direitos e você ser o advogado. Então veja como o mundo dá voltas. Eu nunca fui promotor e provavelmente também não serei juiz. E estou muito feliz do lado de cá, onde me encontro. Legal. E me fala uma coisa, tem alguém que advoga na sua família? Isso vem de família ou você que iniciou na carreira jurídica?
Não, rapaz, eu sou exceção, viu? Eu tenho paixão pelo direito pela questão jurídica da coisa. Meu pai, ele era contador. Meu tio, sim, meu tio era advogado, mas nunca exerceu porque ele foi auditor federal a vida toda. Então, eu nunca tive um advogado na assunção da palavra, nunca fui o filho de alguém que seguiu a banca. Eu construí minha carreira, construí minha reputação, meu nome, com o meu próprio esforço e com o reconhecimento dos amigos que o direito nos traz, e graças a Deus você é um deles. Obrigado pela referência. E vamos lá. Por que direito criminal? Você atua em outras áreas, mas atua no direito criminal também. Por que direito criminal? Já era também uma vontade ou ele aconteceu no meio do caminho? Constantino, eu vou te contar uma fofoca só entre nós, viu? Não tem nada mais inebriante na carreira de um advogado. Olha, desculpe os trabalhistas, desculpem os tributaristas, desculpem os civilistas. Talvez a emoção mais próxima que você vai ter é no direito de família. Mas não tem emoção que suplante um tribunal do júri. Eu já funcionei algumas vezes no júri e a emoção é única, porque você tem nas suas mãos talvez a última etapa antes da liberdade de alguém. E você garantir o contraditório, a ampla defesa, você garantir a Constituição Federal, principalmente nos tempos de hoje, que ela se encontra tão em desuso, e magistrados que não respeitam as prerrogativas. Então, toda a minha formação intelectual é em direito penal. Então, seria muito contraditório da minha parte se eu advogasse em alguma outra área. Se vocês nunca fizeram um júri na vida, recomendo. Vocês vão entender o que eu estou falando. É verdade. Apesar de que, por desconhecimento da sociedade, às vezes pela imprensa ou até por alguns colegas, né, se joga na conta do advogado a ideia de que a impunidade se dá por conta de ter bons e grandes advogados, que na verdade é bom deixar isso bem claro, que não se trata de nada disso, né? Na verdade, o advogado faz um trabalho em prol da liberdade, da garantia de liberdade, né? Então não tem muito essa coisa de que o advogado defende bandido, né? Essa é uma pecha que nós criminalistas recebemos e eu já peço licença para falar de alguns tribunos do júri que estão aqui com a gente, como meu queridíssimo Álvaro, lá do Rio Grande do Sul, meu amigo irmão Leandro Godines, o presidente da Acrimesp de São Paulo. Então, estamos bem acompanhados hoje. Na verdade, isso é uma pecha que nos acompanha faz tempo. Os defensores dos direitos humanos recebem o mesmo carimbo. Ah, vocês só defendem bandido, vocês não lutam por mais nada. A verdade é que toda pessoa, não importa o que ela tenha feito, ela tem direito a ser defendida. Você não defende bandido, você defende o direito e a regular aplicação do mesmo. Você vê os amigos, como eles são, né, Constantino? Olha que dureza. O Miro, que já me acompanha há 1.600 anos, ele fala assim, é mais difícil entrevistar ou ser entrevistado. Ô, Miro, quando você entrevista, o problema está do lado de lá, entendeu? Agora, quando você é um entrevistado, você que tem que segurar essa bomba. Pera que é verdade, né? O lado de cá é mais fácil, é só conduzir, perguntar, pelo menos na minha opinião, é mais fácil. Óbvio que já fui entrevistado, entrevistar é mais fácil. Não que seja fácil, mas é mais tranquilo do que ser entrevistado. Concordo com o doutor Antônio. Bom, vamos lá. Vamos falar do caso Robinho primeiro. Qual é o crime que o Robinho cometeu? Por que ele foi acusado? O que efetivamente aconteceu para a gente trazer luz para o tema e entrar nos detalhes? Olha, veja só. O Robinho, ele foi condenado em 3 instâncias na Itália. Inclusive lá já não cabe recurso mais. Ele foi condenado pela figura que nós temos aqui no Brasil de estupro coletivo de vulnerável. O que é isso? Ele se aproveitou de um estado alcoólico de uma moça e a estuprou. Ele e mais 4
amigos. Ele se defendeu no transcurso do processo, dizendo que o sexo foi consentido. Porém, uma matéria da nossa maior emissora aqui do Brasil descobriu áudios que ele fala que ele não estava nem aí com o resultado do julgamento, uma vez que ela estava bêbada demais para ter qualquer condição de dizer que queria ou não queria. Isso só mostra o grau que nós temos de machismo no Brasil e o desconhecimento da lei. Quer dizer, então, o simples fato de que uma pessoa está alcoolizada autoriza um terceiro a ter uma relação sexual não consensual, isso é importante. Por que é estupro de vulnerável? Porque quando uma pessoa não consegue discernir o que está acontecendo, ela não tem sequer como entender se aquilo é um sexo que ela queira fazer, ou pior, se ela quer fazer aquele sexo e se acontece o ato sexual. E nós tivemos exemplos recentes, acho que foi no Big Brother, a mesma coisa, de uma pessoa que foi expulsa porque se aproveitou de um dos participantes que estavam com zero condições alcoólicas. Então, na Itália, ele praticou esse delito numa boate, ele era então um jogador do Milan, um clube bem tradicional lá na Itália, e ele foi acusado, só que ele nunca quis efetivamente participar do processo ou se defender. Ele talvez acreditando que a fama o absolvesse. Só que é aquela conversa, né, Constantino? Eram 6 acusados com o Robinho, perdão. 4 sumiram, não foram localizados pela polícia. O Robinho e o melhor amigo foram localizados, responderam o processo, como disse, foram condenados nas 3 instâncias, inclusive na segunda instância, a juíza esculachou com o Robinho, justamente pela questão de ele ter o discernimento que estava fazendo, já que ele não bebia, e a vítima não tinha a menor condição alcoólica. E ele foi condenado a 9 anos por esse delito, e ainda a pagar uma indenização de 60 mil euros. Veja como são as coisas. Nem os 60 mil euros ele pagou ainda. E sabendo que ele tinha uma grande chance de ser condenado, ele se aproveitou da benesse da Constituição Federal, que prevê no seu artigo 5º, a linha 51, que o Brasil não pode extraditar o seu cidadão nato desde que ele esteja no país quando do julgamento do ato. E essa sentença tenha transitado definitivamente em julgado. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o recurso dele na 3ª instância foi negado, a condenação foi transitada em julgado, ele estava em solo brasileiro, então ele já não poderia ser extraditado. A Itália tentou fazer o pedido, foi recusado pela justiça brasileira. E aí se instaurou toda uma polêmica de, mas ele é famoso, ele vai escapar, ele vai ficar impune, cumpre a pena, não cumpre a pena. E aí nós temos sempre aqueles doutores Googles, que sempre têm uma opinião de plantão e não necessariamente sabem o que estão falando. A questão ela é intrincada, se você me permite, eu já vou explicar, a menos que você queira perguntar alguma coisa. Não, vamos. Eu só queria, só para ir fazendo um paralelo para quem está nos acompanhando. Então, na verdade, você já falou no início, o crime que ele cometeu lá, dentro do Código Penal brasileiro, se equipararia ao estupro de vulnerável, é isso? Então, estupro coletivo de vulnerável. Estupro coletivo de vulnerável, porque ele estava acompanhado de mais 5 amigos. Desses 5 amigos, um se apresentou junto com ele, foi, na verdade, intimado, respondeu e também foi condenado. Os outros 4 não foram localizados e, com relação a eles, o processo está suspenso. Esse é o paralelo que eu queria. Esse é o paralelo que eu queria fazer, de que existe a figura no Brasil, então não é porque ele estava na Itália que ele cometeu o crime. Se ele estivesse em solo brasileiro, numa boate no Brasil, com os mesmos amigos, e tivesse a mesma conduta, pela justiça brasileira, também ele teria cometido um crime. Para ficar bem claro, que assim, porque surgem às vezes aquelas conversas de botequim, tá vendo? Na Itália tem justiça, no Brasil não tem.
Na verdade, o crime que ele cometeu lá, também ele teria cometido aqui. A gente tem previsão. Ele era um jogador mundialmente famoso. Isso, de certa forma, teve alguma influência na justiça italiana, favorável ou desfavorável? Favorável, óbvio que não, porque ele foi condenado, em última instância, lá no que pararia ao nosso STF. Mas, assim, isso teve a repercussão, o fato dele ser um jogador famoso. Isso teve alguma interferência na condução do processo na Itália, como se imagina popularmente de que teria no Brasil? Olha, essa é uma boa indagação. A resposta que eu posso lhe dar é que, muito provavelmente, a forma com que ele lidou com o processo foi apostar que a fama dele seria suficiente para enterrar a questão. E, ao ele não colaborar com a justiça, ele não querer elucidar os fatos, ele muito pouco participar do processo, fez com que os magistrados daquele país entendessem que ele estava zombando da justiça. Então, o simples fato dele ser uma pessoa famosa e desacreditar do sistema penal fez com que talvez ele fosse mais bem apenado do que um terceiro o seria. A questão do estupro de vulnerável, ela é controvertida porque a linha que separa o discernimento do não discernimento é muito fina. Nós tivemos aqui no Brasil, recentemente, o caso daquela menina de Santa Catarina, de alta repercussão, a Mariana Ferrer. Me parece que foi a mesma coisa, só não foi um estupro coletivo. Mas, sim, veja, o agressor daquela moça saiu impune. Justamente por isso, por você não conseguir discernir qual era o limite mínimo de discernimento. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a fama atrapalhou o Robinho. Não por ele ser famoso, mas por ele se sentir acima da lei na Itália. Na verdade, pela forma como ele encarou a justiça italiana, né? E aí, eu acho que tem muito de imaginar, mas tudo se dá um jeito, aquela questão também falsa, que se imagina de que na justiça brasileira tudo se resolve, e a gente que atua no meio jurídico sabe que não é bem assim. Só fazendo um outro paralelo, lá ele foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado, pela última instância, como a gente já falou, e você falou muito bem. Esse mesmo crime no Brasil, a pena seria mais branda ou ela seria mais dura? Seria mais dura porque aqui no Brasil ela é equiparada a crime hediondo. Justamente essa figura do estupro de vulnerável é uma figura recente inserida no Código Penal e ela foi equiparada a crime hediondo exatamente para ter um endurecimento penal maior. E, aproveitando a sua pergunta, a questão do estupro no Brasil é uma das figuras mais endurecidas no ordenamento penal brasileiro, junto com os crimes de violência contra a mulher. Ele caminha em par e passo, o estupro também não deixa de ser um crime contra a mulher, só que o Brasil, apesar de ter uma das legislações mais modernas sobre o tema, ainda não consegue diminuir a grandíssima frequência de violência contra a mulher, de estupro e feminicídios. Então, se ele fosse julgado aqui no Brasil, é bem capaz que a pena seria muito superior a 9 anos. Então, ele popularmente se deu bem e está se dando bem porque, para quem não sabe, ele está em liberdade. Ele está no Guarujá, de chinelo, tomando um álcoolzinho na beira da piscina, podendo circular livre e tranquilamente por todo o território nacional. O que ele não pode é sair do Brasil, porque se ele for para qualquer país que tenha um acordo de extradição com a Itália já solicitou perante a Interpol o que nós chamamos de Red Notice, que é o aviso de que temos uma sentença publicada e que aquela pessoa se encontra foragida da justiça. Então, se ele sair do Brasil, ele pode ser preso e ser extraditado para a Itália. Então, ele, que não é bobo, ele é muito bem orientado pelo seu corpo jurídico, goza da tranquilidade da Constituição Federal de estar protegido no Brasil. Mas
Não é bem assim, porque ele ainda pode sofrer sanções no Brasil, sim. Em que pese eu já vi, como eu disse, os aventureiros reclamarem aí que o Robinho está 100% impune. Isso, como diria o bom advogado, Constantino, depende. A gente já vai chegar nesse ponto. Só pegando um gancho, você que é um estudioso aí, doutor, pós-doutor, mestre, por que a gente tem? A gente tem um exemplo claro aqui de que a legislação, a punição para um crime que se equipara na Itália e no Brasil, aqui a chance de condenação em tempo de pena seria muito maior. A gente tem um outro agravante, que é o nosso sistema prisional, que também é assustador e a gente sabe das mazelas todas. Por que mesmo assim, com uma pena dura, com um sistema prisional assustador, por que a gente não consegue conter os índices, por exemplo, de estupro que crescem a cada vez? Por que a gente não consegue conter os índices de feminicídio, de violência contra a mulher em todos os aspectos, crimes de racismo, xenofobia? Isso é social só? É cultural? Ou a gente tem algum outro elemento que você encontrou nos seus estudos que pudesse clarear para nós? Porque às vezes eu mesmo me pergunto, né? Pô, mas é só educação? Então, assim, se a gente conseguir evoluir na educação, a gente consegue mudar essa cultura, a cultura desses crimes é cultural ou a sociedade é assim mesmo, numa visão pessimista? A sociedade é isso mesmo? Não. Na verdade, a gente tem que separar a resposta em duas esferas diferentes. Na questão da mulher especificamente, e aí a gente engloba violência contra a mulher, feminicídio, estupro e derivados. Não é uma questão cultural, e muito menos uma questão social. É uma questão de um ranço machista, como nós começamos a nossa conversa. Tá. As mulheres, elas começaram elas usam esse termo, eu não sei nem se hoje em dia é um termo correto, a se empoderar mais, a reivindicar seus próprios direitos, de 50 anos para cá. Então, nós temos um ranço machista de mais de 400 anos. Então, você não consegue modificar esse comportamento num estalar de dedos. Mais do que isso, a cultura ela é machista nos dois lados. Nós temos muitas mulheres que também não denunciam os seus maridos, companheiros e namorados por uma questão cultural. Elas não querem ficar mal faladas na sociedade, na comunidade delas, e elas consideram que aquele homem é que vai prover o alimento da sua família. Então, também é uma questão cultural. Você não pode proteger os seus filhos apanhando no lugar deles. Isso não existe ou é autorizado em qualquer lugar do mundo. Então, precisa se modificar esse comportamento. Agora, veja você. Uma mulher ela é espancada no Brasil a cada 3 minutos, sendo que a subnotificação ela é de 90%. Quer dizer, então imagine esse índice. Se a cada 3 minutos uma mulher é agredida e só 10% denunciam, imagina se 100% denunciasse. E aí não é uma questão só das mulheres. Você também falou da xenofobia, falou do racismo. A questão do caso Moisés é exemplar nesse tocante. Aí sim é a questão da educação. O Brasil ele tem a terceira maior população carcerária do mundo. Isso não é ocasional. Não adianta você ter uma lei e reprimir a lei e você não prevenir as condutas. Se você tem um povo que ele é educado, que ele tem discernimento sobre as coisas, ele vai entender que o poder simbólico do direito penal é muito maior do que a repressão do sistema. Ninguém gosta de ficar encarcerado, perder a sua liberdade. Você me perguntou sobre os meus desejos com o direito. Eu participei da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo, isso há quase 20 anos atrás, e essa comissão foi responsável por acompanhar a transformação do então cadeião do Carandiru
para o complexo hoje feminino, que é a maior penitenciária feminina da América Latina. E eu fui um dos que foi designado para acompanhar essa transição. E eu, por mera curiosidade, eu fechei a cela comigo dentro por 10 minutos. Constantino, 10 minutos. Eu já quase tive tive um essa surto. experiência e é horrível. Eu também passei por essa experiência na faculdade com um professor de Direito Penal que nos levou a visitar o Carandiru e fez essa experiência e a sensação, eu era aluno ainda, a sensação é horrível. Então, imagina você ficar nesse ambiente com pessoas que uns têm que se levantar para outros dormirem, porque não cabe todo mundo, todos amontoados num cubículo, pessoas que não se conhecem, mas todos com atividades criminosas no seu currículo, e você passar anos da sua vida nesse ambiente, sem nada para fazer. Então, não é uma atividade que as pessoas anseiem e falam, nossa, hoje eu quero ser preso. Não existe isso. É a falta de condições culturais, econômicas e sociais que o nosso país possui. Já dando um spoilerzinho, a questão do Moisés. Ele era um imigrante e ele foi brutalmente ou triplamente assassinado por conta de R$ 200. Então, isso não é xenofobia, isso não é racismo, isso é a maldade do ser humano. Isso significa que a nossa vida não vale grande coisa. R$ 200, você ser massacrado do jeito que ele foi, tem algo errado na nossa sociedade. Ele teve os pés e as mãos amarrados. A gente já vai chegar nele. Deixa eu voltar para o tema. Excelente a sua resposta. E ela me faz compreender, acho que ainda mais, essa coisa. Não se trata só de educação, né? Tem várias pitadas que precisam ser ajustadas para que a gente consiga evoluir enquanto sociedade. Mas excelente resposta. A gente ouviu muito, no caso do Robinho, a questão de que foram colocadas escutas no carro do Robinho, e aí você mencionou até no início da sua fala que ele zombava da justiça, né? Não vai dar nada, ela estava super embriagada e aí não vai pegar nada, tal. A pergunta que eu te faço é a seguinte: se fosse no Brasil e tivessem colocado essas escutas sem autorização, elas teriam validade? E com autorização, se consegue colocar esse tipo de escuta? Só para a gente passar por esse parênteses e a gente continua no caso. Mas acho que é importante tratar disso. A questão da escuta telefônica, ela tem algumas modalidades, né? Ela pode ser ambiental, ela pode ser plantada, a pessoa pode ter conhecimento, pode não ter conhecimento. Isso depende muito do processo investigatório. O que ela não pode é ser clandestina. Ela tem necessariamente de ser autorizada pelo juiz. Senão, ele pode não admitir como prova no processo. Então, hoje está super na moda, né? As pessoas gravam tudo no celular e falam, ó, cuidado, eu te gravei, hein? E isso não necessariamente faz prova no processo. Porque quando o outro lado não sabe, a nossa justiça tem uma figura da não autoincriminação. Então, você não pode se autoincriminar. Então, o que você pode, para utilizar como instrumento de prova, você quer gravar, você vai e fala, ó, eu vou te gravar, e começa a gravar. Então, o que a pessoa fala a partir dali, ela tem consciência do resultado. Claro que aí o efeito surpresa e a declaração bombástica que ela deseja obter, talvez nunca aconteça. Mas aí a chance de não ser obtida como meio de prova é muito grande. Perfeito. Tá. Vamos voltar agora, mergulhar de cabeça aí no caso Robinho. A Itália pode solicitar transferência de execução de pena nos termos da lei de imigração? A Itália poderia... Você já até, no início, até tratou disso rapidamente, que a Itália solicitou e foi negado, mas a Itália pode, existe essa figura da Itália falar, olha, através do Itamaraty ou de que órgão quer que seja, olha, eu preciso que vocês mandem o Robinho para cá. Oi? É a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Tá. E aí, ela pode solicitar? Não só pode, como já solicitou. Perfeito. A resposta foi dada pelo Ministério da Justiça, dizendo exatamente o que eu mencionei, que pelo artigo 5º
inciso 51 da Constituição, o Brasil não está autorizado a extraditar os seus brasileiros natos, mas há um precedente nessa resposta do Ministério da Justiça, dizendo de que um uruguaio naturalizado brasileiro, que foi condenado também por um crime sexual na Itália, esse sim poderia ser extraditado com base na lei de imigração. E aqui as polêmicas começam a se avolumar. Primeiro porque existe já um preconceito sobre a lei de imigração, dizendo que ela não se aplicaria ao brasileiro, justamente porque ela trata de migrantes. E isso não é bem verdade. Na verdade, a figura da lei de imigração, ela existe como um elemento complementar ao que o Código Penal não autoriza no seu artigo 9º, que é justamente o cumprimento de sentença estrangeira no Brasil, e uma aplicabilidade complementar de uma forma mais bem organizada ao artigo 7º do mesmo diploma. Mas de que forma? A lei ela dispõe do artigo 100, no seu parágrafo único, no qual existe uma série de requisitos aos quais o caso Robinho cumpre a todos: condenação transitada em julgado, pena superior a 1 ano e, principalmente, um acordo de cooperação internacional entre os países envolvidos. Para quem não sabe, o Brasil firmou um acordo de cooperação judiciária específica com a Itália em 89, quer dizer, faz tempo, e entrou em vigor em 93. Mas exatamente esse acordo é que é o entrave da coisa toda. Que esse acordo de cooperação judiciária prevê, no seu artigo 3º, a não transferência de presos entre os países. E aí, esse é o problema 1. Nós temos o problema 2. Existem, para os processualistas penais mais tradicionais, aquela regra que o Código Penal possui de que a lei só pode retroagir para favorecer o réu, o famoso indúbio pro réu. Quando não favorece o réu, ela não pode retroagir. Pois bem, o caso do Robinho, ele é anterior à criação da lei. A lei é de 2017 e o caso é de 2003. Isso. Então, em tese, a lei não poderia retroagir para prejudicar o Robinho. Pois bem, lembra que eu disse? A resposta perfeita é depende. Por quê? Existe uma corrente doutrinária que, pela interpretação do artigo 2º do Código de Processo Penal, a aplicação é subsidiária e pode não retroagir, mas ter uma aplicação imediata da lei atual, que seria a lei da imigração. Então, poderia sim se requisitar o cumprimento da execução da pena. Qual é o entrave? O acordo de cooperação técnica judiciária entre os países que não prevê isso. É aí que está o cerne da questão. Aí você pode me perguntar: Antônio, para de me enrolar. O Robinho ele vai cumprir pena sim ou não? Já perguntaram, inclusive, aí. Pois é, a minha Alguém já resposta... perguntou aí, o Robinho vai cumprir pena ou não vai? Até porque o STJ tem decidido nessa linha, né? Eu não posso extraditar, mas eu poderia obrigar a cumprir a pena no Brasil. Aí é que tá. A resposta é talvez, Constantino, porque aí a questão da figura personalística e midiática do Robinho é que eu acho que vai definir tudo. Imagina, uma pessoa absolutamente anônima, será que ela teria essa repercussão com esse mesmo tema? Não acredito. Mas o que se questiona hoje em dia, e vira e mexe a imprensa traz o assunto novamente, é: o Robinho ficará impune? Existe uma sensação de, olha, nós estamos num país preocupadíssimo em reprimir a violência contra a mulher e uma figura midiática vai escapar impune e vai dar um exemplo para os demais? Então, me parece, a competência para analisar essa questão é exclusiva do STJ, como você muito bem mencionou. Então, me parece que dependerá muito mais da boa vontade do STJ do que da própria legislação. Qual é o caminho garantido e seguro para o Robinho cumprir a pena?
se ele for processado no Brasil e o processo começar do zero com as provas existentes da Itália. E ele ser julgado aqui por oferecimento da denúncia do Ministério Público, levando em conta que temos o período prescricional em curso. Então, a chance de não acontecer nada também existe. Aí você me pergunta, Antônio, sai do muro, ele vai cumprir pena ou não vai? Eu acho que vai. Por quê? Tecnicamente falando, a chance dele escapar é alta, mas eu não acredito que o judiciário brasileiro queira dar essa mensagem para a sociedade. Então, a minha experiência como advogado criminalista, e eu lutaria para que ele não cumprisse a pena, porque assim manda a lei. Mas me parece que o STJ fará um acordo de renovação desse convênio, dessa cooperação internacional, e vai adotar. O único problema é que pode ter uma acomodação para que se demore a responder o pedido italiano. A Suíça fez esse pedido tem mais de um ano e a Procuradora-Geral da República sequer se mexeu no assunto. Então, pode ser que haja uma demora, já que não tem uma previsão de tempo para essa resposta. Talvez a esperança dos envolvidos é que o caso caia no esquecimento. Mas o meu feeling me diz que a condenação moral que o Robinho sofreu já é grande. Tanto que ele sempre foi um jogador que era muito exposto na mídia, ele circulava bastante, e você não o vê mais circulando em local algum, inclusive no Guarujá, onde ele se encontra. Então, eu acho que ele absorveu negativamente o golpe. Para o sistema penal funcionar, o processual penal, volto a dizer, acho que no final das contas o STJ fará com que isso seja cumprido. Mas, como advogado criminalista, ele tem todos os elementos para continuar no Brasil e não ser punido. Eu concordo com você de que se fosse uma pessoa anônima, a chance de cumprir a pena seria mínima. A extradição, a gente sabe que não teria condições de ocorrer legalmente. E o cumprimento da pena no Brasil, me parece, apesar de não ser especialista na matéria, de que não ocorreria. O fato de ser o Robinho, da exposição do Robinho e dessa questão toda midiática que se faz no Brasil, o prejudicou lá, e eu não estou defendendo o Robinho, acho que ele tem que realmente arcar com aquilo que ele fez. Já o prejudicou na Itália, e o prejudicará aqui no Brasil por cumprimento da pena. E aí assim, mas então você está defendendo o ato do Robinho de estuprar? Não, jamais eu falei isso. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu acho que as pessoas têm que ser punidas e responsabilizadas, sim. É opinião com relação ao Robinho. Porque se todos são iguais perante a lei, se a gente entender que o Robinho tem que cumprir a pena aqui, aí qualquer anônimo também teria que cumprir a pena aqui. E o que eu estou tentando trazer é esse entendimento de que qualquer anônimo não chegaria a cumprir a pena, até seguindo o que você trouxe do pode ou não pode, a brincadeira de estar no muro ou não. Obviamente que ela se dá em cima de questões legais, técnicas. Você estava no muro por questões técnicas e não para não se posicionar. E as questões técnicas nos dão essa tranquilidade de falar. Um anônimo talvez não cumprisse a pena, e eu também penso que o Robinho vai acabar cumprindo a pena, a não ser que a gente leve isso para frente e aí consiga, de alguma outra forma, que ele seja beneficiado para não cumprir essa pena. Interessante. A única coisa, Constantino, perdão, fica à vontade. Se ele for condenado a fazer o cumprimento pelo STJ, ele só tem mais uma única chance de recurso, que seria para o Supremo, se houver uma violação constitucional. Então, a chance dele não cumprir por escapar de alguma coisa da justiça é muito pequena, porque a decisão do STJ tende a ser soberana. Então, olha a responsabilidade que esse órgão possui nesse caso em específico. Eu só cocei a cabeça porque eu lembro de umas decisões do STJ que também todo mundo achou que não seriam modificadas e não foram num primeiro momento, mas depois o STF resolveu voltar lá para o primeiro minuto de jogo.
Aos 48, não, depois dos 48 do segundo tempo, na prorrogação, eles decidiram que tinha que voltar para o primeiro minuto de jogo, mas ok, é só, é só um parênteses. Eu acho que essa questão do Robinho, a gente tratou bem. Então a gente tem uma solução atual, totalmente condenado na Itália, sem possibilidade de recurso, absolutamente livre no Brasil. Sob o ponto de vista legal, não pessoal, sob o ponto de vista legal, essa decisão, por enquanto, se sustenta. Essa dicotomia, totalmente condenado na Itália, totalmente livre no Brasil, tem sustentação jurídica. Ele, por enquanto, não está sendo protegido por ninguém. Só para finalizar o Amparado assunto, Robinho. judicialmente. Perfeito. Acho que com relação à questão do Robinho, está claro. Vamos entrar agora no caso Moisés, cada um chama de uma forma. Que é mais um caso de selvageria, de brutalidade, de banalização da vida. E aí já fica todo o meu repúdio, independente do que ele tenha feito ou não tenha feito, do que se discuta no processo, se alegue em defesa dos acusados, independente de qualquer coisa. A forma como ele foi assassinado é uma selvageria, é desumano. Ele teve as mãos amarradas, os pés amarrados, ele sofreu ataques de taco de beisebol, ou seja, totalmente reprimível a conduta. O que aconteceu? Realmente era uma cobrança de uma dívida de R$ 200, ele foi cobrar essa dívida e acabou sendo linchado, entre aspas. É isso mesmo, só para trazer luz para o caso novamente, para a gente aí finalizar falando desse caso que me entristece e me causa vergonha de ser brasileiro. O Moisés, ele era um congolês, um migrante congolês que buscou melhores condições econômicas no Brasil. Para quem não sabe ou não tem familiaridade, o Rio de Janeiro ele é muito tradicional em receber pessoas da África. É muito comum terem africanos no Rio de Janeiro vendendo coisas como ambulantes na praia, e isso é muito comum. No caso do Rio de Janeiro específico, nós temos na orla da praia dois tipos de quiosques. Nós temos os quiosques que ficam no calçadão e nós temos os quiosques que ficam na areia. E a dinâmica é basicamente a mesma. O dono do quiosque é uma concessão dada pela prefeitura nos dois casos, e o volume de quem atende na areia é muito maior num dia de praia cheia. Então, eles contratam pessoas, freelancers, para trabalhar por dia, e é muito comum no Rio de Janeiro você ganhar por diária. Ah, mas quanto é a diária? Constantino, prepare-se. Na Zona Sul, a diária é R$ 150, fora a comissão que você recebe pelos produtos que você vende. Então, sabe aquele isopor que a pessoa te empurra com 6, 8 long necks, e ele vai te dando a maior atenção? Não é porque ele te ama, não é porque ele quer te ver bêbado, é porque ele quer se ver rico, porque ele ganha uma percentagem em cada cerveja que ele te vende. E, não raro, claro, a praia ela não é cheia todos os dias, você não vai vender essa caixinha todos os dias. Mas não raro é possível que cada prestador autônomo tire, na média, R$ 5.000 por mês. Então, não é um salário a se desprezar. No caso do Moisés, a diária dele era de R$ 100 para ele ficar num quiosque no calçadão. Então, a dinâmica é a mesma, ele também ganhava uma percentagem pelo que ele oferecia para as pessoas que ficassem ali nas mesinhas em torno do quiosque. E, como eu mencionei, esses prestadores de serviço, eles são liberais, então eles podem simplesmente não querer ir um determinado dia, eles têm sistema de revezamento, de escala, o negócio ele é profissional. Mas se a pessoa não acordou a fim de trabalhar, ele vai perder a diária dele e não vai. O Moisés ele não recebeu
esses R$ 100 de cada diária por 2 diárias. Eu não sei dizer se o dia estava fraco, se ele recebeu só a diária e tal, mas ele foi num quiosque na Barra da Tijuca, não era Zona Sul, era na Barra, para receber 2 diárias. O que aconteceu ali, o porquê que não pagaram, nunca vamos saber. O que vamos saber é como o ser humano é naturalmente mau. Porque, veja, é inacreditável você, por R$ 200, você acompanhar, e graças a Deus que existem câmeras para que tenham imagens para desmentir o que foi dito. Porque todos os envolvidos mentiram descaradamente. O dono do quiosque mentiu dizendo que ele não tinha pago as diárias porque o Moisés vivia bêbado. E o vizinho do quiosque, o quiosque colado, né, ao lado, dizia que era exatamente o contrário, que o Moisés não bebia, que era uma pessoa muito séria. Então, o próprio dono já tentou denegrir a boa reputação do seu funcionário. E o Moisés, para quem não acompanhou o caso, ele foi brutalmente agredido, espancado, de todas as formas mais vis do ser humano, como você bem disse, por um pedaço de madeira, um taco de beisebol, e ele caído no chão, ele foi espancado sistematicamente. Inclusive, a pessoa que mais o agrediu tem a alcunha de 19. O 19, no seu depoimento à polícia, disse: eu estava num acesso de fúria, eu quis extravasar a minha raiva, mas eu não queria matá-lo. Ué, mas espera um pouco. Se a pessoa está desacordada e você bate violentamente com toda a força que você possui, você acha que vai acontecer o quê com essa pessoa? E aí ele fala: não, eu só queria dar uma lição nele. Mas que lição? Como se a pessoa não consegue se defender? Os outros 2 agressores, todos eles, na sua medida e proporção, disseram que participaram da agressão, mas negaram o evento morte. Ora, pois, isso parece coisa de português, né? Você espanca a pessoa até morrer, mas fala: olha, eu não queria que ele morresse, só queria dar um tapinha nele. Um tapinha com taco de beisebol, com a pessoa desacordada no chão. Então, eles estão presos, uma prisão temporária, que tem 30 dias de duração. Eles já estão presos desde o mês passado e provavelmente eles serão denunciados por homicídio doloso. O que isso significa? Com a intenção de matar, quando você busca o evento morte, triplamente qualificado. O que é isso? São agravantes que o juiz usa para o cálculo da pena. E quais são essas agravantes? Motivo fútil, ou seja, motivo tolo, motivo não justificável para a proporção do ato, a não possibilidade de defesa por parte da vítima e o uso exagerado da força. Então, esses 3 motivos são 3 qualificadoras que nós chamamos para esse homicídio doloso. E a chance deles serem condenados é altíssima, porque as imagens não deixam mentir. Então, não dá para dizer: não fui eu. Não foi bem assim. Não, você me interpretou errado. Só que, assim, impressionante como o governo federal, o governo municipal e o governo estadual, eles vão mal quando eles têm tudo para ir bem. Então, é aquela história, né? Nossa, você foi perfeito, você respondeu tudo, ou para tirar o 10, ou fazer aquela pergunta. Aí você vai lá e dá um desastre. Então, foi o que aconteceu com o prefeito. O prefeito, como uma forma de tentar corrigir a distorção que foi feita, ele retirou a concessão outorgada para o quiosque e imediatamente transferiu para a família do Moisés. Ah, mas a atitude é super nobre, não sei porque você está recriminando. É porque existe um negócio no Brasil chamado lei. As pessoas não usam muito, mas elas existem. Você não pode simplesmente transferir uma concessão. E aí, o quiosque ele era bipartido, em 2 pessoas que eram os proprietários. Um já briga na prefeitura para anular a decisão. Óbvio, infelizmente ele tem razão, porque ele não pode ser simplesmente desapropriado da sua licença. Ah,
Aconteceu um crime, então hoje você não brinca mais de quiosque. Não existe isso. E o outro é o autor do delito. Então aí tudo bem, ele vai perder a licença de qualquer forma. Mas a ideia da prefeitura de transformar o quiosque num memorial e que os familiares administrem, que essa renda seja revertida para eles, ela é belíssima, só não combinou com a forma como a legislação funciona. Eu até acredito que no final das contas isso dê certo, mas a maneira atabalhoada que a prefeitura fez foi muito mal feita. Mas você sabe que com relação a esse caso da prefeitura, a própria família já abriu mão. Eles abriram mão porque eles não se sentiram seguros, e aí o prefeito está dizendo que vai dar uma concessão de outro quiosque. Eles disseram que eles não querem aquele quiosque, e eles abriram mão do quiosque onde aconteceu o fato, e a prefeitura está dizendo que vai dar um outro quiosque, uma concessão de um outro quiosque para eles. O que eu acho que é assim, eu entendo a boa vontade do prefeito, faz até algum sentido, mas como é que você bota as pessoas para trabalharem, assim, tratar com discriminação de novo, né? Porque assim, como é que você bota a família, os irmãos, a família para trabalhar num local? Eu vou fazer um memorial, mas você coloca o povo para trabalhar no lugar que os caras mataram o seu irmão a pauladas, e aí você vai todo dia lá trabalhar. Qual é o sentido? Que benefício que eu estou fazendo em prol dessa... É até risível, né? É tão Corrige absurdo. um erro com dois, né? Quer dizer, não faz nenhum sentido. Eu acho que, eu vou conceder. Tá bom, mas vai conceder para todos os outros? Todas as vítimas de violência do Rio, de bala perdida. Então, assim, aí a gente quer, de novo, fazer marketing político em cima da desgraça alheia. E aí é o prefeito do Rio, é o de São Paulo, é o da Paraíba lá, o governador. Quer dizer, isso me entristece um pouco. A gente sempre quer surfar na onda, né? A gente tem essa coisa, eu vou surfar na onda e vou lá. Tem uma outra coisa do Rio também, né? Eles criaram um benefício, com base nesse caso, a Prefeitura do Rio criou um benefício de R$ 600, que é um programa de auxílio ao refugiado. Então, vai pagar R$ 600 para o refugiado durante 6 meses. Aí vem a minha pergunta. Cara, a prefeitura não viu que tinha refugiado no Rio há tanto tempo? A família dele, do Moise, chegou em 2014. Só agora que eles viram que tem refugiado para dar um benefício. Quer dizer, precisou matar o cara, espancar o cara, para que, peraí, tem gente aí vulnerável, vamos fazer alguma coisa? Quer dizer, a gente anda sempre atrás do bonde, né? O bonde passa e a gente vai lá atrás consertando. Por que as autoridades no Brasil, não tem nada a ver com o nosso tema, mas por que as autoridades no Brasil agem assim? Sempre atrás. A gente não elege os nossos representantes para que eles pensem políticas públicas em prol da sociedade? Porque se for para fazer tudo depois que acontece, a gente mesmo pode fazer, né? Dá para ter um monte de ideia, né? Bombeiro de incêndio apagado, engenheiro de obra pronta, a gente pode ser também, né? Podemos economizar aquele caminhão de dinheiro que eles ganham e a gente mesmo vai dando, criar um aplicativo pela internet, aí depois que as coisas acontecem, a gente vai fazendo. Olha, no Rio de Janeiro é uma situação peculiar e eu já vou responder aqui o Richard, que sempre faz perguntas boas. Aliás, Richard, semana que vem tem congresso, hein? Vou estar lá, hein? Ele perguntou se o Congo pode exigir a extradição. Richard, poder até pode, mas é melhor não, porque o sistema penal do Congo é um desastre. Então é melhor eles serem julgados aqui no Brasil, que a chance de cumprimento de pena é maior. Respondendo a sua pergunta, o Rio de Janeiro ele é sui generis por uma questão simples. É o exemplo típico da corrupção nacional. Nós temos os últimos 5 governadores presos. Nós temos presos por desvio de verba. Nós temos o Rio de Janeiro sem nenhum trocadilho na UTI econômica. Não há dinheiro para nada. E pasme você, a única pessoa que tem feito alguma coisa, não sei nem como, é justamente esse prefeito. Porque esse prefeito foi o que segurou no peito a Olimpíada. Porque o governador já não tinha dado um centavo e foi ele que finalizou as obras, senão talvez não tivesse sequer Olimpíada. Esse mesmo prefeito que foi responsável por abrigar argentinos a rodo que vieram para o Brasil para acompanhar a final com a Alemanha e não tinham dinheiro para voltar. Então, eles estão no Brasil há 6 anos.
E se você for em qualquer praia no Rio de Janeiro, sempre vai ter um argentino vendendo empanada na praia. Porque ele não tem onde morar, ele não tem condições, e a prefeitura finge que isso não acontece. Então, o caso do Moisés é apenas mais um na multidão. O que o Rio de Janeiro faz é enxugar gelo. Quando você faz enxugar gelo sem uma política pública, sem um plano de ação, o desastre é certo. Então, no caso dele, volto a dizer, só ganhou notoriedade não é porque o Moisés era famoso, mas porque foi filmado. E aí eu lhe pergunto, ninguém me contou, eu estava lá, no Arpoador, quer dizer, um local absolutamente inóspito no Rio de Janeiro, né? Um dos locais mais frequentados por turistas depois de Copacabana. Aliás, o Arpoador ele é a divisa, né, entre Ipanema e Copacabana. E eu vi dois adolescentes se estapeando, eu não entendi nada do que estava acontecendo, mas, Constantino, cenas de selvageria. Um menino começou a tocar soco com o outro, o que estava perdendo falou, quer saber? Isso não vai ficar assim. Ele pegou a cadeira e deu uma cadeirada na cara do cara que caiu desacordado. Ele não ficou satisfeito e continuou batendo no cara desacordado. Aí ele saiu, ensanguentado, saiu andando, como se nada tivesse acontecido, do lado de um posto policial. O que fizeram com ele? Nada. Então, o problema me parece muito maior do que segurança pública ou coisa do gênero. No caso do Moisés, chamaram inclusive a Guarda Municipal que fingiram demência e não foram acudir. Então, a política pública no Rio de Janeiro precisa realmente de uma revisão e de coisas melhores a serem feitas. Legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Dá para a gente falar que tem motivação racista ou xenofóbica pela condição social de um refugiado africano negro? Se fosse um loiro de olhos azuis, eles não teriam agido como eles agiram? Dá para fazer essa correlação ou a gente estaria indo longe demais? Acho que talvez você forçaria um pouco a barra, porque eu estou muito à vontade para falar do Rio, porque eu tenho casa no Rio há 8 anos. Então, o Rio ele é democraticamente pobre. E essa miscigenação, ela não tem raça, ela não tem cor, ela não tem nacionalidade. Só que ela tem uma mistura muito forte, muito presente na sociedade carioca. Então, para quem mora na zona sul do Rio de Janeiro, ali Ipanema, Copacabana, Leblon, são locais circundados por comunidades. E não raro as pessoas que trabalham para você, seja como uma empregada, seja como um porteiro, um faxineiro, elas vêm dessa comunidade. E essas pessoas são as mesmas que vão à praia no final de semana. E a praia é o instrumento mais democrático que existe, porque na praia não tem título. Tá todo mundo lá de sunga e de biquíni e ninguém sabe se você é bandido, se você é policial, se você é juiz. A única coisa que você pode é extrapolar os seus próprios preconceitos. Então, se você não é carioca e você vê 3, 4 negros vindo na sua direção, a chance de você pensar que é um assalto é real. Mas aí é um preconceito seu. Se você reagir por conta disso, continuará sendo um preconceito seu. Eu já vi arrastão acontecendo no Rio de Janeiro na minha cara. E eu estava dentro d'água e o modus operandi é sempre o mesmo. Vem 15 meninos, 15, 20, andando pela orla. Eles vão sempre olhando para dentro. De repente, Constantino faz assim, ó, vuf. E eles vão correndo e eles pegam o que estão pela frente. Por que eu estou falando isso? Porque um belo dia, um adolescente, que eu não sei te dizer a idade, mas seguramente ele era menor de idade, ele foi pego por um dos banhistas. E ele era negro. E aí ele foi amarrado num poste no Rio de Janeiro e ele foi espancado. E aí as pessoas começaram a falar exatamente isso, racismo, preconceito, porque ele é pobre, porque ele é favelado, porque ele é negro. Mas ninguém falou que ele tinha assaltado a praia e que ele tinha agredido uma senhora e que ele não estava nem aí para nada. Só falaram que ele era negro.
Então, claro que existe racismo, claro que existe xenofobia, mas o Rio de Janeiro, ele é democrático. E é muito comum, principalmente na zona turística, você escutar vários idiomas ao mesmo tempo. E é muito raro você ver violência entre essas pessoas trabalhadoras. Por quê? Porque todos eles precisam de dinheiro. Todos eles estão na mesma má situação econômica que o nosso país se encontra. Então, você agredir um congolês por R$ 200 não tem justificativa porque eles todos recebiam 100 por dia. Então, ele não tirou o emprego de ninguém. Ele era um freelancer, ele foi lá para completar o time. Quer dizer, ele não era o melhor vendedor do planeta, ele não ganhava 2.000 por dia, ele ganhava R$ 100. Então, não foi um crime de motivação pela cor da pele dele. Foi pela maldade do ser humano. Talvez, se fosse um branco loiro de olho azul, essa questão não se aplicasse. Mas o evento seria igualmente atroz, porque nada se justifica no resultado. É que chamou a atenção porque a violência praticada no Rio de Janeiro, em 77%, é contra negros. E chama a atenção, é óbvio. Mas no caso do congolês, nada justifica. Nem os argumentos dos agressores e muito menos de quem eu conhecia. Todos eles falavam que era uma pessoa dócil, uma pessoa pacata, uma pessoa que preconizava a inserção das pessoas. Então, não acho que foi uma questão de xenofobia. Me parece que foi um crime de ódio imotivado. E assim, você sabe, né? Nessas horas sempre aparece alguma história. Ah, ele mexeu com a mulher de não sei quem. Não, ele era folgado. Nada disso apareceu. Não teve um reparo à personalidade do Moisés. Então, existia algum problema com essas 3 pessoas em específico que eles não querem dizer e talvez a gente não consiga descobrir. Talvez, espero que no tribunal do júri, porque a competência do júri julgar os crimes dolosos contra a vida, seja descoberto qual é a motivação. Porque quando você tem um homicídio doloso, triplamente qualificado, você não vai tapar o sol com a peneira. Então, a chance de você ser condenado é muito grande. Então, às vezes, você explicar e tentar desviar o foco para alguma outra questão que não o racismo e a xenofobia, talvez seja uma boa estratégia de defesa. Tá. Bom, a gente já até extrapolou nosso tempo, já vou te liberar, mas eu anotei coisa que me chamou a atenção nesse caso. Alguns investigadores que acompanham o caso, eu vou até ler aqui para eu não ser injusto, eles disseram que o caso seria uma tragédia social em que pessoas humildes agridem com desproporcional violência alguém numa condição social semelhante, mas em situação de maior vulnerabilidade. Vou falar de novo. Uma tragédia social em que pessoas humildes agridem com desproporcional violência alguém numa condição social semelhante, mas em situação de maior vulnerabilidade. Você concorda com essa afirmativa ou ela está totalmente fora da realidade do que aconteceu? Eu acho que no popular você jogou para a galera aí. Não, não. Não, Eu você li que eu isso. digo é quem Ah, produziu a nota. bom. Porque não tem nenhuma motivação, nenhuma coligação com os fatos. Eu vou dar 2 exemplos aqui em São Paulo para a gente não parecer bairrista, entendeu? Lembra quando tacaram fogo lá em Brasília, no Índio Pataxó? Pois é, ele estava dormindo num ponto de ônibus. Ele oferecia que risco para a pessoa. Está dormindo. E atearam fogo nele. Aqui em São Paulo, talvez o Constantino não saiba, mas tinha uma figura icônica na Rua Augusta. Para quem é de São Paulo, a Rua Augusta é uma das principais, uma região mais boêmia, né? E tinha uma personalidade chamada Fofão. Era um ator da década de 70 que ele foi fazer, um dos primeiros a fazer preenchimento. Mas na década de 70, Constantino, imagina a situação.
E claro que deu errado. Ele ficou com aquela bochecha que parecia o Fofão. E ele era casado com um estrangeiro e ele ganhava tudo que ele precisava, mas aí um dia a relação acabou, o provedor também foi embora ou faleceu, isso eu já não me lembro. Mas o fato é que o Fofão foi morar na rua. Ele lançou um livro, anos depois, o Fofão já faleceu. Ele faleceu, inclusive, por uma infecção. É meio trágico isso, mas é fatos da vida. Ele pegou uma infecção porque germinou ovos de mosca na pele dele. Quer dizer, coisas que são muito fora da nossa realidade. Mas o livro do Fofão dizia que ele era inicialmente zoado no popular. Ele era admoestado verbalmente. Quando as pessoas tomavam confiança, passaram a agredi-lo. E por que eu estou mencionando o Fofão? Assim como eu mencionei o índio, e sem querer denegrir o que aconteceu com Moisés, ao contrário. Os três exemplos são só para mostrar como que o ser humano pode ser mau sem nenhuma justificativa. Então, o que aconteceu com Moisés, não importa o que se apure no tribunal do júri, nada vai justificar o tamanho da desproporcionalidade da violência. Então, isso é para ilustrar que a sociedade brasileira, e talvez até a mundial, com que estamos acompanhando aí na Ucrânia, a sociedade hoje é doente. E ela é naturalmente má. Todos são maus? Não, mas existem aqueles que são descaradamente ruins e que gostam da maldade. Eu fiz filosofia, né? Então eu começo a ter essas divagações e eu tive um debate com uma professora minha dizendo: o ser humano ele já é mau de nascença. Ela falou: nossa, como você é pessimista. Eu falei: ué, o que eu posso fazer? Eu sou advogado do crime. Você acha que eu vou dizer o quê? Que é tudo santinho jogando baralho? Não. A sociedade brasileira é má, mas ao mesmo tempo se ajuda bastante. Então, veja o caso do Moisés. Ele foi salvo e a reputação e a honra dele foi preservada justamente pelas pessoas no seu entorno. No vizinho que filmou, inclusive o 19 perguntou: mas isso está sendo filmado? Ele falou: não, imagina, fica tranquilo. Que preservou a integridade o quanto pôde e lutou para que a verdade viesse à tona. E assim a honra do Moisés ficará lembrada e eternizada para sempre. E essa coisa da maldade do ser humano, a Patrícia está colocando aí, como explicar o que aconteceu no Coliseu. Era a brutalidade com o ser humano. A diversão era... E eles vibravam com aquilo, né? É a maldade pura e simples. Porque o que é pior, você fazia escravos que não tinham liberdade para lutar entre si, para divertir não apenas o gestor, mas a população em si que vibrava loucamente por isso. Então, vou dar um último exemplo, senão eu vou parar aqui de falar sem parar. O que aconteceu essa semana no Grenal, trazendo para a realidade do futebol. Um jogador foi salvo por um tablet, ele poderia ter morrido. Porque foi jogada uma pedra dentro de um ônibus e poderia ter matado um jogador. E isso foi um caso isolado? Não. Você aí que ficou chorando porque o Palmeiras aconteceu algum infortúnio aí recente, você viu num passado, graças a Deus, distante, o quanto o Palmeiras sofreu por violência da sua própria torcida. Sim. Como o Corinthians já teve, na época que o Corinthians não ganhava da Libertadores de ninguém, o quanto os jogadores eram massacrados, o São Paulo já teve isso. O Bahia teve esse episódio também, semana passada, se eu não me engano, de jogarem pedra no ônibus também. E teve que jogar no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Então, você vê, a gente já falou da Bahia, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o que eu quero mostrar com tudo isso? A violência ela é disseminada democraticamente, infelizmente. É verdade. Tem toda a razão. Bom, passamos aí 11 minutos do nosso tempo.
queria te agradecer. Acho que a gente conseguiu trazer um pouco de clareza para o caso do Robinho e o caso do Moisés, como queiram chamar, era mais para a gente trazer luz para esse caso e até uma forma de prestar nossa homenagem a ele, aos familiares. Eu entrei em contato hoje com os familiares dele, se eles queriam participar da live, eles preferiram não participar. Então, de qualquer forma, eu só trouxe esse caso junto com o do Robinho, a discussão era do Robinho, mas como uma forma de prestar nossa homenagem para tantas pessoas, né? Tantos quanto a ele, quanto se sofre, né? Quantas pessoas são assassinadas injustamente, quantas pessoas sofrem com essa violência, ou pela maldade do ser humano que já nasceu mal, ou pela maldade do ser humano que foi desenvolvida pela própria sociedade, ou pela sociedade doente, como você colocou. Então, a live de hoje é em homenagem a todos que perderam a vida aí em casos de violência. Então, é a nossa singela homenagem. Queria te agradecer. Que lições que a gente pode tirar desses casos e a sua mensagem final? Muito obrigado por ter cedido o seu tempo, por ter deixado eu extrapolar em quase 15 minutos o tempo combinado. Muito obrigado. Gratidão eterna. Semana que vem tem mais. A gente volta na quarta-feira. A palavra é sua. Obrigado a todos que nos acompanharam. Tiveram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder. Depois eu passo para o Dr. Antônio, a gente responde. Sigam ele nas redes sociais, ele vai passar o Instagram. Gratidão a todos vocês. A palavra é sua. Que lições a gente pode tirar disso? Sua mensagem final. Beijo no coração de cada um de vocês. Está com você, querido. Constantino, para você ver como você está bem cotado na praça. Você tem aqui, pelo menos passou por nós aqui, uns 10 conselheiros estaduais da OAB. E eu quero cumprimentar o Chiakiri. Chiakiri, tá sumido, hein? O que está acontecendo, hein? Quero mandar um abraço para o meu queridíssimo irmão de alma, Alexandre Volpiani. Irmão, tá devendo, hein? Não pensa não, viu? E eu só fiquei com você todo esse tempo a mais porque você merece, porque o papo estava bom. Você sabe o carinho, a admiração, o respeito que eu tenho para com você. Então, sempre que você me chamar, eu vou estar à sua disposição, porque eu sei que os debates na vida digital e na vida real com você são sempre de altíssimo nível e eu sempre aprendo muito com os seus constantes ensinamentos. A mensagem que eu tenho é: não desista da vida humana. Não é porque nós temos tudo para ir mal que nós não podemos ir bem. Se dependesse só dos nossos governantes, talvez a gente apagasse a luz e fosse embora. Mas é exatamente por essa renovação da esperança que nós temos o meu xará, Antônio Bellarmino, representando os criminalistas no estado de São Paulo, temos o Chiakiri, temos o Volpiani, temos até a minha sobrinha, temos o Jorginho, temos tantos outros, temos o seu público lindo e maravilhoso, que querem fazer coisas pela nossa sociedade, querem dedicar o tempo da sua vida, na maioria das vezes recebendo zero por isso, pelo simples fato de devolver para a sociedade, e aqui eu falo em procuração, no nome de todos eles, porque também é o meu sentimento. Tudo que eu tenho foi o direito que me deu, toda a minha formação foi o direito que fez, e o mínimo que a gente se preocupa é o que o governo federal não se preocupa, que é formar as próximas gerações e dar educação, capacitação, cultura para o próximo. Quando nós entendermos que educação é a base de qualquer Estado, aí nós vamos para frente. A minha mensagem de esperança é: vamos educar e vamos educar. Nós só vamos modificar a nossa realidade ensinando o quanto que a vida humana é preciosa, que a vida humana não vale R$ 200, que a vida humana não tem preço. E cabe a nós, pais de família, a nós, advogados, a nós, conselheiros, a nós, dirigentes,
mostrar para aqueles que talvez não tenham a capacidade, o conhecimento ou até o discernimento de que vidas humanas importam. Essa é a nossa missão e eu estou com você sempre, meu amigo, meu irmão. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. E eu já vou fazer meu merchan. Amanhã, se você ficou com alguma dúvida do Robinho, amanhã eu fui fisgado pela OAB para dar uma palestra especificamente sobre o Robinho, uma palestra digital, porque agora tudo é assim moderno. Eu não tenho a menor ideia do endereço, então quem quiser saber, me procura no Instagram, meu Instagram é esse que está aqui, @Antônio Gonçalves, e amanhã nós vamos explorar ainda mais, tecnicamente, o caso Robinho. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. E, Miro, muito melhor ser um entrevistador, viu? Um abraço a todos. Foi bem, foi ótimo. Obrigado, gente. Se cuidem. Semana que vem tem mais. Assistam a palestra amanhã. É isso. Tchau, gente. Gratidão a todos.